Hoje nós estamos celebrando a transfiguração do Senhor, um mistério da nossa fé. Transfigurar, a expressão figura, a realidade visível, o fenômeno. Ou seja, a transfiguração é aquele momento, aquele instante ali no Monte Tabor, onde os apóstolos, onde aqueles 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, tiveram a graça de ver Jesus não na sua condição quenótica, não na sua condição humana, não no seu estado de despojamento, mas viram a Jesus, não por um espelho, mas viram o Senhor na sua glória, na sua realidade profunda. Ou seja, eles foram além do fenômeno e viram o nômeno. Eles foram além da condição de despojamento e viram a glória do Senhor. Viram Jesus naquela condição em que ele tinha antes da encarnação. Mas mais do que isso, eles viram a humanidade de Jesus glorificada como antecipação da glória futura. Amado irmão, a transfiguração do Senhor é um desses carinhos de Deus para com os seus discípulos. Quantas vezes nós temos em nossa vida de oração a graça de experimentar aquilo que os apóstolos, aqueles 3 homens tiveram a bênção de fazer, a experiência do Tabor, a experiência da glória de Deus, a experiência de contemplar o Senhor na sua verdade mais profunda, ou seja, a experiência do céu. De já viver aqui na terra um pedacinho do céu, onde veremos o Senhor face a face, onde o veremos não por um espelho, mas quando o veremos e o conheceremos tal qual ele é. Que glória, que bênção, irmãos. Que o Senhor nos dê a experiência do Tabor. Que o Senhor nos dê essa prefiguração, né? Essa experiência, essa antecipação do céu. Porque ela nos dá a graça de termos força, de caminharmos, de fazermos a nossa peregrinação, de fazermos o nosso êxodo neste mundo, tendo a certeza de para onde estamos caminhando, para a glória. Eu sempre gosto de pensar que nós somos o corpo de Cristo e estamos aqui na terra, sofrendo, padecendo perseguições, dores, decepções, tribulações. Mas mesmo em meio a este sofrimento, mesmo em meio às dores desse mundo, como corpo de Cristo, nós temos uma certeza. A nossa cabeça, a nossa glória está no céu. Nossa cabeça, que é Cristo, é glorioso no céu. E embora nós estejamos em sofrimento, se nós temos essa experiência do Cristo glorioso, já nessa terra, nós poderemos degustar as grandezas celestes. Já podemos experimentar antecipadamente o antigozo da glória celeste, por meio da fé. Que o Senhor nos dê a experiência do céu. Que o Senhor nos dê a experiência do Tabor aqui na terra.
Que nós sejamos daqueles que o Senhor vai chamar, como chamou a Pedro, como chamou a Tiago e a João, a subirem com ele a alta montanha, a montanha da revelação. Eu queria aqui fazer uma pequena reflexão sobre esse evangelho. O texto bíblico é um texto que aparece, esse episódio aparece nos 3 evangelhos sinóticos, com algumas diferenças. E o que é importante a gente saber, irmãos, quando a gente lê o evangelho de Marcos, o que a gente precisa saber é que o evangelho de Marcos, ele começa dizendo para que veio. Já no título dele, ele diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse evangelho quer nos revelar a identidade íntima, profunda, a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira frase é uma explicitação da teoria, da ideia, ou da verdade que esse evangelho se propõe a descortinar diante dos nossos olhos. A primeira verdade é que Jesus, quem ele é? Quem é Jesus? Ele já nos diz, ele é o Cristo. Primeira afirmação sobre Jesus, ele é o Cristo. Quem é Jesus? É o Cristo. Cristo não é um nome, nem um sobrenome, mas é um título, é uma verdade, é uma profissão de fé. O que quer dizer, o que significa dizer que Jesus é o Cristo? Significa reconhecer que ele é o Messias, que ele é aquele de quem os profetas falaram, que ele é aquele anunciado, proclamado, séculos, milênios antes de sua chegada. Sua vinda foi preparada, anunciada. Todo o Antigo Testamento é uma grande profecia sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre sua vinda, sobre o Cristo. Mas, embora essa seja uma verdade central, ela não esgota a verdade do Senhor. Por isso que já no título do Evangelho, São Marcos diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus não é apenas o Messias esperado. Porque Deus, quando faz promessa, ele não só cumpre o que ele promete, ele faz mais do que o que ele promete. O Pai prometeu o Messias e mandou o seu próprio Filho. Então, quem é Jesus? Não é apenas o Messias, mas ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Por isso que, quando a gente estuda o Evangelho de Marcos, é interessantíssimo observar que, uma vez que esse Evangelho pretende revelar quem é Jesus, a gente encontra aqui a própria estrutura do Evangelho. O Evangelho se divide em 2 partes, em 2 sessões, em 2 segmentos. A primeira parte do Evangelho pretende mostrar que Jesus é o Messias, de modo que o ponto alto da primeira parte do Evangelho de Marcos é o capítulo 8, 29, quando Pedro diz, quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Vocês lembram? Inclusive foi o Evangelho de ontem, eu partilhei com vocês na lista de transmissão. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa afirmação, ela é quase que o ápice, é o ponto ômega da primeira parte do Evangelho, porque revela quem é Jesus. Quem é Jesus? Pronto. Pedro agora nos diz quem é Jesus.
ele é o Cristo. Cristo, eu repito, é um título. É um título. E qual é o ponto ômega da segunda parte? Essa aqui é uma coisa interessante. Qual é o ponto ômega da segunda parte do Evangelho de São Marcos? Eu vou dizer para vocês agora, eu vou colocar até a citação para que vocês possam, talvez até copiar, porque o que eu estou dizendo aqui é uma alta teologia, é uma aula de teologia bíblica, viu? Desculpe, mas é isso. É um ensinamento fundamental. O ponto ômega do Evangelho de São Marcos é exatamente Marcos, da segunda parte do Evangelho do Marcos, falando da primeira, da segunda. É quando o centurião romano, no capítulo 15, versos 39, diz e professa. Deixa eu colocar aqui, porque eu não tinha feito isso antes. Só um instantinho aqui. Muito bem. Está aqui a citação para vocês. Quando o centurião... Ora, o centurião que estava de frente dele, vendo-o assim expirar, disse: verdadeiramente esse homem é o Filho de Deus. Então, assim como a profissão de fé de Pedro é o ponto alto da primeira parte do Evangelho, a profissão de fé deste centurião romano é o ponto alto da segunda parte. Quem é Jesus? Pedro disse: ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias. Quem é Jesus? O centurião nos diz lá na cruz: é o Filho de Deus. Essas são as duas verdades sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus? Como disse já a introdução, Jesus Cristo, ele é o Messias, o Filho de Deus. Por isso que é interessante observar, amado irmão, amada irmã, observando aqui o evento de hoje, a transfiguração, ele ocorre logo após a profissão de fé de Cesareia de Felipe. O texto nos diz 6 dias depois. 6 dias depois de quê? Da profissão de fé. Então, a expressão 6 dias depois é 6 dias depois da primeira profissão de fé. Quem é Jesus? Nos disse Pedro, o Cristo. Agora começa a preparação da segunda parte da revelação sobre quem é Jesus. A primeira verdade, ele é o Messias. Agora vamos ver que tipo de Messias ele é. Que tipo de Messias é Jesus? A revelação ainda não está completa. Porque na primeira parte, Pedro conhece que Jesus é o Messias. Mas agora nós precisamos saber que tipo de Messias é Jesus. Por isso que a transfiguração se insere dentro desse contexto do Evangelho de Marcos. E para entender a transfiguração, eu preciso saber que esse evento chamado transfiguração, ele tem a mesma estrutura de outro evento bíblico. Olha que coisa bacana a gente estudar e ver. E que outro evento bíblico eu estou falando? Lá do evento do Monte Sinai. Quando Deus se revelou sua Torá a Moisés. Aquele evento lá de Êxodo 24, de 15 a 18. Né? Moisés subiu para a alta montanha. Veja o paralelismo entre o que aconteceu com Moisés e o que aconteceu de Jesus. Lá em Êxodo 24, 3 diz: Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Subiu a montanha de Deus. Moisés subiu a montanha.
Jesus sobe a montanha. Assim como Moisés levou Josué, Jesus levou alguns dos seus apóstolos. Veja o paralelismo, quase que a simetria entre o que aconteceu com Jesus e o que aconteceu com Moisés. Existe, eu diria, muitas similitudes entre o relato do Monte Tabor e o relato do Monte Sinai. O texto começa dizendo que Moisés subiu o monte e uma nuvem o encobriu. Veja, também com Jesus a nuvem o encobre. Primeiro, eu gostaria também aqui de mostrar a montanha, o fato de que seja uma alta montanha. Na verdade, a expressão alta montanha, ela não é alta por causa da sua altura. Quem já foi à Terra Santa e já viu o sítio, o local que tradicionalmente é apresentado como local da transfiguração, sabe que é uma montanha, que é mais uma colina do que uma montanha. Aquele lugar é alto, não porque seja mais alto que o Everest, porque alta é a revelação de Deus ali. Elevado é o conhecimento que aqueles discípulos tiveram ali. Ali se obtém o mais alto, o mais elevado conhecimento. Isso aqui que é importante dizermos. Então, aqui é uma dimensão quase que simbólica. Jesus subiu o monte, mas diz que é uma alta montanha. Depois a gente observa que o monte é sempre o lugar da revelação de Deus, da experiência de Deus. Eu gosto, quando eu falo disso, dessa verdade, me lembra sempre o hino de Nossa Senhora da Penha. Ó Penha bela e pura, ó Penha de Maria. E fala da Penha como uma alta montanha, né? Como uma alta montanha. É alto porque ali tem uma revelação de Deus. Então é quase que uma metáfora não é uma metáfora para falar da revelação. O lugar o conhecimento ali descortinado, ele é altíssimo. Até porque é quase que uma experiência real. Se você sobe num monte, você tem uma visão ampla. Você consegue ver mais e você consegue ver longe. Mas aqui, para ver mais e ver longe, eu não preciso subir no pico da neblina, não preciso subir no Monte Tabor, eu preciso ir diante de Jesus em oração. Ali, diante de Jesus em oração, eu tenho o mais amplo dos conhecimentos, o mais profundo dos conhecimentos, o mais elevado dos conhecimentos. Eu tenho o entendimento de quem seja Jesus Cristo, o entendimento de quem seja nosso Senhor e Salvador. Eliane está lembrando aqui o hino de Nossa Senhora. O hino da Penha diz: ó monte de pureza, né? Ó Penha de Maria, monte. Porque também quem vai a Nossa Senhora, por meio dela, obtém esse conhecimento. Conhecimento de quem? De quem é Jesus Cristo. De quem é Jesus Cristo. Eu quero insistir nesse ponto. O conhecimento mais sublime é o conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, amados irmãos,
O texto diz a Moisés, lá no Êxodo, a palavra do Senhor diz a Moisés: sobe a mim ao monte e espera ali. Jesus, o Senhor também nos convida a subir ao monte. O monte da oração, o monte da escuta da palavra. Quando a gente se firma na palavra, a gente obtém o mais elevado dos conhecimentos. Depois o texto nos diz que suas roupas ficaram brilhantes, tão brancas como nenhuma lavandeira sobre a terra poderia alvejar. Amados, esse texto nos faz ver Jesus na sua condição gloriosa. Porque os discípulos viram Jesus simplesmente como um homem. E ali Jesus deu uma antecipação daquela realidade futura. Da sua condição. Mas não só de Jesus, não que isso seja pouco, mas é também uma antecipação da condição dos crentes. Como diz lá em Daniel 12, 3, os que forem sábios por ocasião da ressurreição resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que se converterem, muitos para a justiça, como as estrelas, brilharão eternamente. Também nós, irmãos, seremos revestidos de glória. Brilharemos como as estrelas do firmamento quando estivermos diante da face do Senhor. Que rica esperança, que maravilha. Depois o texto nos fala que Moisés e Elias estão relacionados ao Sinai. Todos dois, Moisés subiu o Monte Sinai, também Elias subiu ao Monte Sinai. Os dois subiram. Depois tem um outro aspecto, os dois sofreram muito. E aqui é que está um dos pontos importantes. Este Messias, esse Jesus, assim como Moisés e Elias, também irá sofrer tremendamente. Tremendamente. O texto vai adiante e diz o seguinte, que lá no monte se ouviu uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Quem é Jesus? Olha aí a revelação. Isso aí é o ponto alto. Este é o meu filho amado. Essa palavra, essa declaração, nós ouvimos 3 vezes na Bíblia. Quem é Jesus? Lá no batismo, se ouviu uma voz que dizia, uma voz vinda do céu: este é o meu filho amado. Aqui no Monte Tabor, novamente a voz se repete: este é o meu filho amado. Por 2 vezes o céu manifestou a identidade de Jesus. Até que lá na cruz, um homem conseguiu contemplar também essa verdade. O centurião romano disse: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Quem é Jesus? O Filho de Deus. Que o Senhor nos dê a graça de ver a verdade, a sua verdade. Que essa verdade enche o nosso coração e nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só sei quem eu sou se eu souber quem Jesus é. Porque quando eu sei quem Jesus é, eu sei que eu sou amado, eu sei que minha vida não veio do nada, nem caminha para o caos, mas eu sou fruto do amor de Deus, do plano de Deus. Só o conhecimento de Cristo nos fornece o autêntico, o mais excelente, o mais verdadeiro autoconhecimento. Conhecer a Cristo para se conhecer. Em tua luz contemplamos a luz.